Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula do canal da Mais Excel Treinamentos. O meu nome é Carlos Guimarães e hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma conexão ADO dentro do Excel VBA para fazer consultas SQL tendo o Excel ou outras bases de dados como fonte de dados. Então, não perca nenhum detalhe desse vídeo, assista ele até o final. Legal pessoal, então eu já estou aqui com o meu arquivo salvo na versão XLSB, que é o binário, né? A gente pode constatar isso aqui na barra de títulos dele, né? Então, olhando aqui na barra de títulos, eu consigo verificar que ele é binário. Então, ele já está salvo, preparado para armazenar o código da macro, o código VBA. Beleza, agora eu vou pressionar a tecla Alt F11 ou clicar em Desenvolvedor, Visual Basic, para acessar a tela de programação do VBA, tá? Vou pressionar aqui, ó, Alt F11. No meu Alt F11 eu vou precisar dessas janelas abertas, ó, a janela de Project, VBA Project, que é o Project Explorer, e a janela de propriedades, tá? Essas duas janelas, elas podem ser abertas, caso elas não estejam visíveis para vocês, na guia Exibir. Então, na guia Exibir, aqui, ó, eu consigo acessar as duas, ó, inclusive com tecla de atalho, ó, Ctrl R para o Project Explorer, que é essa janela aqui em cima, e o F4 para a janela de propriedades, que é essa aqui de baixo, beleza? Bom, agora eu vou inserir um módulo, no menu inserir módulo, é onde eu vou programar o código que vai fazer a conexão entre o meu arquivo e minha fonte de dados, tá? Pessoal, nesta aula eu vou considerar a fonte de dados como sendo essa própria planilha desse arquivo, ok? Então depois a gente vai criar uma consulta SQL que traga os dados dessa planilha para uma outra aba que nós vamos criar aqui, ok? Então beleza, vamos lá pessoal. Para criar essa conexão de dados, para que o SQL possa interagir com fontes de dados dentro desse Excel, eu preciso criar uma conexão chamada ADO. O ADO é uma sigla para Architects Data Objects. Então, com essa sigla habilitada, né, com essa referência habilitada, eu consigo fazer com que o VBA reconheça os comandos do ADO, que nesse momento ele não reconhece. Então, se eu quiser declarar uma variável do tipo public com o nome cn as adodb, repara que ele não vai achar na lista, porque o VBA não conhece essa linguagem adodb. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou clicar aqui, ó, em ferramentas, em referências, vou procurar aqui, ó, na letra M, tá? Porque o ADO é uma referência da Microsoft, então eu vou digitar a letra M para que ele ache aqui a Microsoft ActiveX Data Objects, ó. Eu tenho várias versões aqui, né? Tenho todas essas versões. Eu costumo usar a 2.6, tá? Então eu vou marcar aqui a 2.6 e vou dar um OK. Beleza. Nesse momento eu vou repetir aquela mesma frase na programação que eu estava fazendo, ó. Public cn as ado. Agora ele reconhece o comando, porque você habilitou a referência. Então, sempre que você quiser criar conexões de dados no teu Excel para absorver dados de outras fontes via SQL, precisa se criar uma conexão ADODB e para isso precisa se habilitar a referência do Microsoft ActiveX Data Objects, igual acabamos de fazer, tá? Então aqui eu vou criar as variáveis de conexão, são duas variáveis básicas de conexão. O cn, que ela é do tipo adodb.connection, ela vai ser responsável, variável, para armazenar os parâmetros da conexão ADO. Beleza? Daqui a pouco a gente vai ver quais são esses parâmetros, ok? Eu vou criar uma outra variável também do tipo public, chamada rs, que vai ser do tipo adodb.recordSet. Essa variável, ela vai ser responsável por fazer a transferência de dados entre a fonte de origem e o local de destino, ok? Então vou colocar assim, ó, variável para armazenar os dados na transferência
entre origem e destino. Beleza? Essas são as variáveis que eu preciso para criar a minha conexão, ok? Elas estão sendo declaradas do tipo public, porque a variável que é public, ela tem acesso global a todo o projeto, a todos os elementos do projeto. Então eu posso utilizar armazenamentos em uma planilha dentro dessa variável e fazer a leitura dentro de um módulo ou vice-versa. Então é uma variável de escopo global. As variáveis de escopo global devem ser declaradas dentro de um módulo e sempre na área de declaração global, que é essa área antes de vir qualquer sub ou function, beleza? Agora eu vou criar uma function aqui ou uma sub, tá? No caso eu vou criar uma sub. Depois eu vou passar um vídeo aqui para vocês explicando qual que é a diferença entre function e sub, beleza? Fiquem atentos ao canal. Então aqui na sub, ó, sub estabelecer conexão. Legal. Aqui dentro ó, dessa sub, né? Lembrando que sub é uma rotina, é uma programação. Então, nessa programação, eu começo sempre dando um tab, ó, para que ele já faça uma edentação de código. A edentação de código ela serve para organizar o código, para facilitar a leitura e também a abertura e fechamento dos elementos que obrigatoriamente precisam de abertura e fechamento. No caso do if, ou do for next, ou do while. Então, são alguns elementos que precisam, ok? Bom, na minha programação de conexão, como essa variável aqui, ó, cn, era uma variável tipo objeto, eu preciso instanciar essa variável. Eu preciso criar uma nova conexão, uma nova variável de conexão. Para isso, eu vou utilizar o comando set cn igual a new, né, nova, adodb.connection. Então, reparem que a declaração é bem parecida, né, com a que eu tenho aqui, só que aqui eu estou definindo o uso dessa variável. E aqui eu estou pedindo para que ele crie novos parâmetros dessa nova conexão. Beleza. O primeiro parâmetro dessa conexão é o parâmetro de provider. O provider é um elemento que é obrigatório sempre que eu quero fazer conexões com objetos de dados da Microsoft ou com bancos de dados ODBC, beleza? Do tipo ODBC. Ele varia de acordo com a versão do Excel, ok? Então eu vou colocar a versão que eu estou usando aqui, que é o Excel 2016, mas eu vou colocar aqui um comentário explicando quais são os providers para cada versão, ok? Então, no caso do Excel 2016, o provider é o Microsoft.ac.ledb.16.0. Beleza. Esse é o meu provider. Eu vou colocar daqui a pouco a listinha com os outros providers, ok? Esse é o primeiro parâmetro. Então, o primeiro parâmetro define qual é o driver que vai fazer a conexão, né? Vai gerenciar essa conexão, vai permitir essa conexão. No nosso caso, de acordo com o Excel 2016, eu vou utilizar o Microsoft.ac.ledb.16.0. Beleza, só que agora eu tenho que definir um outro parâmetro, que é o connection string. Então, aqui, ó, esses caras são os parâmetros deste objeto que eu falei, ó. Então, esse objeto vai armazenar os parâmetros da conexão. Beleza? Próximo parâmetro, então, é o connection string. O connection string é a posição, é o local onde o seu banco de dados, a sua fonte de dados, está armazenada naquele momento. Então, para isso, eu vou colocar aqui um data source igual, e daí eu precisaria do endereço de onde está salvo esse arquivo. Como eu falei para vocês no início dessa aula, que eu vou considerar como sendo uma base de dados, uma fonte de dados, essa planilha aqui, ó, que é chamada de vendas, então a minha fonte está dentro do meu arquivo. Para retornar o endereço e o nome desse arquivo, nós podemos utilizar um comando chamado thisworkbook.fullname. Thisworkbook é o meu objeto, fullname é o endereço completo desse objeto, né? Então ele vai trazer o endereço e o nome do objeto. Se você quiser testar esse comando de forma isolada, você pode pressionar a tecla Ctrl G. Então, pressionando a tecla Ctrl G,
ele vai abrir uma janela chamada verificação imediata. Aqui embaixo, ela pode abrir nessa posição, mas ela também pode estar aqui do lado, ela pode estar do outro lado, aqui em cima, né? Então ela é facilmente desencaixada da tela e pode ser encaixada novamente. Ó. Já encaixei. Vou testar o comando. Então eu peço para o Excel retornar o valor daquele comando utilizando o sinal de exclamação. E daí eu digito o comando. This work. Se eu quiser completar o comando, eu posso dar um Ctrl espaço. Ponto. Vou procurar a propriedade full name. Full name. Assim que ele selecionou o full name, eu posso pressionar a tecla Tab para completar o comando. Dou Enter e ele vai me trazer a resposta de valor dessa propriedade full name do objeto thisWorkbook. Para quem não lembra, thisWorkbook é o arquivo que está executando o código da macro. É o arquivo que está em execução. Beleza, aqui ele está trazendo para mim, ó, que o meu thisWorkbook.fullName ele está salvo no C2.users, admin, desktop, vídeo sobre Excel VBA, conexão ADO.xlsb. Então, xlsb, esse carinha aqui, ó, é o nome do meu arquivo. E aqui é o endereço de onde ele está salvo. Então, eu vou colocar que o meu data source vai ser concatenado com o meu thisWorkbook.fullName. Lembrando que a saída vai ser esse cara aqui, ó. Então, na verdade, ficaria assim, né? Data source é igual a c2.users barra admin barra desktop barra vídeos sobre Excel VBA barra conexão ADO.xlsb. Meu data source vai ficar completo dessa forma. Beleza. Apenas quando a conexão é com arquivo de Excel, eu tenho que adicionar aqui ainda, ó, um sufixo chamado extend, faltou um N aqui, that properties, igual a Excel 12.0. Isso apenas quando é Excel. Se fosse o Access, eu teria o data source igual ao nome, o endereço de onde está armazenado no meu banco do Access, e eu não seria necessária a utilização desse sufixo. Beleza, vou colocar no cn.open, que é um comando, é um método, né, uma ação do objeto cn. Então, cn.open, ele é uma ação que define a ação de abrir a conexão. Tá? Se eu quero testar se essa conexão está ok, basta eu pressionar a tecla F8, ele vai abrir uma execução passo a passo, né? E daí eu vou pressionar F8 em cada linha que está amarela, tá? Lembrando que a linha amarela é a linha que vai ser processada quando eu pressionar o F8 novamente, tá? Então F8, ele processou a linha do cn igual a new addb.connection, definiu qual foi o provider, definiu a minha connection string, local e nome da minha fonte, e cn.open. Se esse comando ele passa pelo cn.open, é porque a sua conexão está ativa. Então você já pode criar uma macro que tenha um código SQL para fazer consultas nessa tabela vendas. Beleza? Eu vou causar um erro de propósito para vocês verem que ele não vai passar na conexão. Ó. Eu vou juntar as palavras data source, o que não pode. E vou executar novamente com F8. Ó. Beleza? Erro em tempo de execução significa que ocorreu um erro enquanto você estava em execução do código e esse erro ele impediu que a macro prosseguisse. Né? Então, clicando aqui no botão depurar, ele vai parar aqui, mas lembrando que ele mostra onde o erro aconteceu e nem sempre onde o erro aconteceu é onde tem o erro. Então, lembrando que o erro foi porque eu juntei essas duas palavras. Para corrigir, eu separo. Eu venho aqui em cima, ó, nos controles do meu VBA. Eu tenho esses controles aqui, ó, de executar, interromper e redefinir, que é o símbolo de stop, né? Eu vou clicar no redefinir e começo de novo a fazer o teste clicando no F8. Ó.
Passou pelo Open, já está conectado. Então, beleza. Agora eu vou escrever o que cada linha dessa faz, tá? Cria uma nova conexão ADO-DB com os parâmetros provider e connection string vazios. Beleza? Depois vem esse comando aqui, ó. Define qual é o provedor de acesso ao dado sempre obrigatório em caso de fonte Microsoft ou quando a fonte responde via ODBC. Beleza? Aqui, ó, não sei se vocês repararam, eu coloquei aqui um underline, ó, antes de dar o Enter. Isso é para que ele possa quebrar a linha do código sem quebrar o comando, tá? No caso aqui o comando é um apóstrofo, que é para colocar uma linha de comentário, tá? Então, beleza. Na próxima linha aqui, define qual é o local de armazenamento da fonte de dados e o seu nome. Beleza? E por último, esse comandinho aqui abre a conexão, vírgula, tornando possível consultas SQL dentro deste arquivo. Legal, pessoal. Aqui lembra que eu falei para vocês, ó, que dependendo da versão do Excel você tem um provider diferente, né? Então eu vou colocar aqui, ó, os outros providers, beleza? Utilizar, vou colocar um comentário, né? Utilizar o provider Microsoft.jet.ledb.4.0 para Office 2003, Office 2007. Aliás, Office 2003, ok, pessoal? Desculpa. Utilizar o provider Microsoft.ledb.12.0 para Office 2007, 2010, 2013. Utilizar o provider Microsoft.ac.ledb.16.0 para Office 2016, 2019 e 365. Beleza, pessoal? Então aqui está definido todos os providers, a conexão está funcionando. Agora eu quero criar uma macro para vocês que mostre como a gente pode fazer uma consulta SQL na minha planilha vendas, trazendo dados para uma outra planilha, ok? Então para isso eu vou preparar o arquivo, né? Então eu vou dar um Alt F11 para voltar para o Excel. Eu vou criar uma abazinha aqui que eu vou chamar de consulta, beleza? Tá feito, ó. Agora eu vou dar um Alt F11 e vou criar uma outra macro aqui, ó. Vou chamar ela de subconsultar dados. Beleza, pessoal. Aqui eu tenho dois botões aqui embaixo, ó. Vou dar um zoom aqui para mostrar melhor para vocês, ó. Esse botão, eu isolo a macro que eu estou trabalhando. Então, para quem está começando a trabalhar com VBA, é bem legal esse uso aqui desse objeto. Já o da direita, que é o que está ativo, ele mostra todas as macros na mesma tela, tá? Então, mostrando para vocês aqui, ó. Tem uma sub aqui e tem uma outra sub aqui, ó. Só estou podendo ver as duas ao mesmo tempo, porque eu tenho aqui habilitado o exibir módulo completo. Mas eu vou clicar agora aqui dentro dessa macro
e vou clicar aqui, ó, exibir procedimento. E daí repara que ele vai isolar, não adianta eu tentar fazer rolamento, ele não vai fazer. Se eu quiser trocar de visualização, basta eu vir aqui, ó, e colocar o estabelecer conexão, eu vou abrir aqui estabelecer conexão. Se eu quiser abrir o declaração, onde tem as minhas variáveis, eu clico em declaração. Eu particularmente recomendo a esse módulo, esse tipo de recurso, principalmente para quem está começando a trabalhar com VBA, ok? Então vou clicar aqui em consultar dados e vou criar aqui uma consulta simples, tá? Primeiro eu vou declarar uma variável SQL. Como eu quero declarar ela em âmbito global, eu tenho que vir aqui, ó, na declaração, vou criar aqui um public SQL as string. O string define que essa variável ela poderá armazenar números e letras, tá? Mas sempre ele converte para texto. Então, variável para armazenar as instruções de consulta SQL, beleza? Beleza, defini uma variável global aqui SQL, vou voltar lá para o meu consultar dados, e daí eu vou começar fazendo o seguinte, primeiro eu vou selecionar a planilha consulta.select, depois eu vou dar um cells.clear. Esse comando vai limpar todos os dados que tenham nessa planilha. Por quê? Porque como eu estou utilizando essa planilha para consulta, né, conforme eu executo a consulta, eu quero que ele limpe a consulta anterior e me traga a nova consulta, beleza? Então, para isso aqui eu estou selecionando, né, seleciona a planilha consulta, limpa todas as células desta planilha selecionada. Legal. Agora eu vou definir o que eu quero trazer, tá? Vamos colocar aqui, ó, variável SQL vai receber uma string. Então, string sempre entre aspas duplas, tá? Eu quero fazer uma consulta SQL que busque para mim, dessa tabelinha vendas, todos os campos, tá bom? Eu vou pedir todos os campos da primeira vez, tá? Então, para isso, eu vou colocar o seguinte, ó, select asterisco. O asterisco significa que são todos os campos. From, agora eu tenho que definir de qual tabela eu quero. No caso, eu quero de vendas. Somente no Excel, a minha planilha tem que estar entre colchetes e acompanhado de cifrão. Sempre. Ok, pessoal? Então, select asterisco from vendas. Eu estou pedindo para ele consultar todos os campos da tabela vendas. Legal. Então, aqui eu define quais dados serão retornados na consulta SQL, na conexão ADO. Beleza? Joia. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou ter que utilizar 3 comandinhos na sequência, que é para primeiro abrir a conexão, depois criar uma nova tabela de armazenamento RS e depois a execução da consulta, ok? São comandos básicos, ok? Não são difíceis. Então, primeiro, quero abrir a conexão. Eu criei uma macro chamada estabelecer conexão, que vai abrir a conexão. Então, toda vez que eu quiser fazer uma consulta, eu venho aqui e chamo a minha macro. Para chamar a macro, vamos utilizar o comando call stab e dou um Ctrl espaço para completar o nome, né? Evitar a fadiga, né? Como o Jaiminho falava, galera. Então aqui, ó, abre a conexão com a fonte de dados. Lembrando que é este arquivo a nossa fonte, tá? Poderia ser um banco de dados do Axis, tá? Então aqui, ó, depois que eu abrir a conexão, setRS igual a new adodb.record7. Lembra que o RS foi declarado lá, ó, como sendo uma variável pública do tipo adodb.record7, ou seja, ela é uma variável objeto. Se ela é uma variável objeto, ela precisa ser instanciada, ok? Então aqui, ó, instancia-se a variável RS. Cria um novo objeto record7.
É isso que esse cara está fazendo, tá? Então, beleza. Por último, eu mando executar a consulta SQL na conexão ativa. rs.open SQL,cn. Executa a consulta SQL na conexão ativa CN. Né? Então, executa a consulta SQL na conexão ativa CN. Armazena os dados na tabela RS. Perfeito? É isso que ele faz. Bom, agora os dados já estão dentro da tabela RS. Ele já tirou uma cópia dos dados de acordo com essa solicitação que você fez. Basta agora eu escolher em que lugar eu quero colocar esses dados. Então eu vou colocar sheets, consulta.select. Vou colocar na célula 1, ó, A1. Ponto. Copy from record set RS. Seleciona a planilha consulta, transfere os dados da tabela RS para a célula A1 na planilha consulta. Beleza? Joia. Nesse momento, os dados já foram transferidos, então eu posso eliminar os dados da tabela RS. Para isso eu faço um comando chamado setRS igual a nothing. Beleza? Limpa os dados da tabela RS, descarrega a memória, limpando a variável. Beleza? E encerra a conexão, né? Porque a conexão está aberta. cn.close, né? cn.open abre a conexão, cn.close fecha a conexão. Encerra a conexão. Legal. Apenas por questão estética, eu vou pedir para ele dar um autoajuste na largura das colunas, tá? Então eu posso dar um comando chamado columns.autofit. Autoajusta a largura das colunas. Então olha só que legal, pessoal. Agora eu vou mandar executar, tá? Então eu vou puxar minha tela de código para cá. Vou clicar nessa janela do Excel para ele dividir a tela comigo aqui. E vou fazer o teste. Ó, vou dar um F8. Vou rodar no passo a passo, ó, F8. Sheets consulta.select, ele vai selecionar. Se eu tivesse dados aqui dentro, ele apagaria, ó, apagaria. Aí ele ele vai guardar dentro da variável SQL, colocando o mouse em cima, ó. Vocês vão reparar que a minha SQL, ela tá vazia, ó, tá vendo, ó? Beleza, vou dar um F8. Agora repara que dentro da minha SQL eu tenho esse comando aqui, ó. Legal, aí eu vou dar um call estabelecer a conexão. Nesse momento, ele vai fazer uma pausa na execução dessa macro, vai lá na macro do estabelecer conexão e vai executar para poder abrir a conexão, ó. Conexão aberta, eu vou pedir para ele criar uma nova tabela record set. Está criada a tabela record set, está aberta a conexão. Ele vai executar aqui a tabela RS, ele vai preencher a tabela RS com os dados de acordo com o teu código SQL, que ele vai buscar na conexão CN. Beleza. Ele vai voltar aqui para a planilha consulta, ó, tá vendo que como eu já estou nela, ó, eu não precisaria desse comando, esse comando está inútil para mim, mas eu vou manter ele aqui, tá? Por enquanto. E daí aqui ele vai fazer o que? Ele vai pegar os dados que estão na minha tabela RS e vão fazer um copy from record set. Eles vão copiar dessa tabela record set. E vai armazenar onde? Dentro da célula 1. Então olha só, aqui no A1, ó. Pronto, ó, já armazenou os dados. Esse comando vai descarregar os dados da memória lá da tabela RS, né, para ficar mais rápido o processamento. E o cn.close vai encerrar a conexão. O columns autofit, ó, ele vai promover justamente esse autoajuste, ó, para que o tamanho dos dados aqui seja compatível com a largura das colunas, ou ao contrário, na verdade, né? Para que a largura das colunas seja compatível com o tamanho dos dados que estão dentro delas, ok? Então, ó, F8, ajustou a largura, interrompeu a máquina. Então, repara que a gente criou aqui uma conexão ADO e uma consulta SQL dentro de um arquivo do Excel,
que vai trazer enormes possibilidades aí de uso para você. O que eu posso fazer agora, pessoal? Eu posso mudar aqui, ó. Posso falar assim, não, eu quero o nome do vendedor, vírgula, o produto, vírgula, o total que foi pago na nota. Então repara que agora eu mudei a minha consulta SQL para que ele traga apenas 3 campos, ó. E eu vou executar, tá? Então F8, vou rodando, ó, vai limpar aqui, como eu havia dito. Vai lá abrir a conexão. Tá? Vai trazer aqui o copy from record set, ela somente as 3 colunas. Olha aí que lindo que é, pessoal. Então, saber trabalhar o SQL dentro de um Excel, VBA, ele traz muitos ganhos para o dia a dia de trabalho, tá? Se vocês gostaram dessa aula, se vocês gostaram dessa aula, não esqueçam de dar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus colegas e amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe um comentário solicitando novos vídeos. A gente está aqui para te ajudar a evoluir, ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima.